Muito bom dia, você do Grande Zona Sul Informação e Divulgação. É com muita alegria, para quem está nos vendo ao vivo, pelo Instagram da FM Porto Alegre, é com muita alegria que a gente recebe aqui no nosso estúdio uma das mulheres mais empreendedoras do Piauí. Olha só o que eu estou falando, uma das mulheres mais empreendedoras do Piauí. A palavra que circula ela é gestão. Estou certo? Certíssimo. Gestão. Eu que sou um dos apaixonados por gestão, que gosto do empreendedorismo, não poderia deixar de trazer Viviane Moura aqui nos nossos estúdios da FM Porto Alegre e também no nosso canal do YouTube Grande Zona Sul Informação e Divulgação, para falar um pouco sobre ela, sobre a sua carreira um pouquinho, sobre a sua ideia de gestão, no que ela traz do seu histórico. Ela tem um histórico maravilhoso. Então, para a gente iniciar, primeiro eu quero agradecer os nossos apoiadores, La Romana Modas, La Romana Eventos aqui em Porto Alegre, Agro Nordeste, lá no Torquato Neto, tudo para pet veterinário, nosso amigo Jonas lá na Aptos Produtos de Limpeza, que está sempre com a gente aí nos nossos eventos, e agora aqui também na programação da FM 105,9 para você. Lia Papelaria, inclusive Lia Papelaria, tem um brinde para a doutora Viviane, que ela ficou sabendo que a mulher empreendedora que veio ali, a nossa amiga Ione. John, vou enviar um brinde para a doutora Viviane. Ela deve enviar hoje, se ela não enviar daqui a pouco, eu vou deixar a doutora Viviane em nome de Lia Papelaria no Porto Alegre. Então, para a gente iniciar, muito bom dia, doutora Viviane. Bom dia a todos os ouvintes. É Rádio FM Porto Alegre 105,9. Prazer enorme. Bom dia também aos internautas, que nos acompanham através do Instagram. Isso, muito obrigada por essa oportunidade. É uma honra, um prazer e uma alegria enorme estar aqui. E, sendo bem sincero, a gente que agradece, porque quando a gente traz, como eu falei, alguém que empreende, alguém que traz uma bagagem para mostrar para o nosso povo da Zona Sul, para a nossa comunidade da Grande Zona Sul, eu tenho certeza que vai enriquecer e vai contribuir na vida de alguém nesse momento que a gente está falando aqui. Então, doutora Viviane, minha amiga Viviane, que a gente está fazendo esse trabalho de amizade, de se conhecer, de conviver, porque quando a gente é da comunidade, a gente tem que conhecer pessoas que possam contribuir com a comunidade. Então, a gente faz essa amizade. Então, a minha primeira pergunta, quem é Viviane Moura? Ótimo. Viviane Moura é uma mulher de 45 anos, formada em Direito. Tenho 2 filhos, uma menina de 22 anos, Gabriela, um menino de 20. Já trabalhei durante 25 anos, tenho uma carreira profissional muito consolidada. Durante 25 anos atuei em vários órgãos de governo, já fui secretária de várias pastas, ocupei vários cargos, militante como política. Nunca fui candidata, nunca me candidatei a nada, mas sempre estive de forma muito atuante, muito ativa, nos bastidores, ajudando muita gente boa, como Francisca Trindade, o Wellington Dias, a conquistarem seus mandatos e também assessorando dentro dos mandatos e dentro de governo, tentando o máximo possível executar projetos que pudessem ajudar a vida do nosso povo. Tenho uma especialização em gestão pública pela FGV, sou especialista em PPPs pela London School. As PPPs. Exatamente, e fui responsável nos últimos 7 anos por resolver diversos problemas da nossa capital, falando especificamente de Teresina, como o problema do saneamento básico, trouxe a água de Teresina para a nossa cidade, trouxe a mudança radical na SEASA, hoje é a nova SEASA. Atuei no projeto do Zoobotânico, rodoviária de Teresina, Piauí Center Modas, e entreguei recentemente o nosso centro de convenções de volta para a cidade. Uma obra paralisada durante 12 anos, e em 7 meses eu consegui destravar e entregar de volta para o Piauí. Uma obra maravilhosa, que é o centro de convenções, que a gente está à vista da população piauiense, que está trazendo aí muitos eventos, muitas atividades que realmente está contribuindo com a população piauiense. O centro de convenções é visível, é bem visível. E eu vi que você citou aí, atuei junto à Trindade, aos trabalhos comunitários, a sua gestão para contribuir.
Nós vimos no seu currículo, a gente se falando agora também, tem um currículo bem de gestão, né, empreendedora. Vamos para a segunda pauta. A política, em relação à gestão, está encaixando? Então, eu descobri ao longo desses 25 anos como gestora, trabalhando como técnica dentro do governo, ajudando a desenvolver projetos que ajudaram no processo do crescimento, fortalecimento e desenvolvimento econômico do nosso estado. Eu descobri que se a gente, como técnico, não tiver voz e representar povo, a gente fica com o desejo, o sonho de realizar projetos que a gente entende como técnico que são viáveis, que podem gerar benefício, a gente fica à margem de uma decisão da política. Não adianta, a gente não dissocia. A gestão pública ela é formada por esses três componentes. O povo, o interesse público, que é o interesse público, a política, porque o agente político ele influencia muito com o orçamento, com emenda, na decisão das políticas públicas, e os técnicos, porque o agente administrativo ele está dentro do governo para ajudar a fazer com que as decisões que pautam a política pública sejam executadas. Eu estava nessa terceira, que era o agente administrativo. Mas como todo agente administrativo que tem um pé na política, porque sempre acompanhei, a gente também começa a recepcionar muito desejo do povo, a ouvir. E eu sempre trabalhei, mesmo dentro do governo, eu sempre trabalhei muito com diálogo, com transparência, com a participação, ouvindo as pessoas. E eu vi que tinham muitas demandas que às vezes não eram atendidas. E a única forma de eu ser porta-voz dessas demandas, eu percebi que só tinha um jeito, vindo para a esfera política, ou seja, começando a trabalhar numa jornada política, buscando aí um mandato que represente de fato essas pessoas que ao longo do tempo foram me conhecendo, entendendo sobre essa possibilidade de eu ser essa porta-voz. Muito bem. A ideia de uma pré-candidatura, né, agora, a visualização da questão da gestão a chegar a ser uma deputada, né, mostra realmente assim, que a doutora Viviane está trazendo o seu currículo para a parte política. E aí eu pergunto, doutora Viviane, é possível aliar? É possível um deputado federal trazer, né, porque a gente sabe, legislar, né, fiscalizar, é possível trazer para um bairro, para uma comunidade, o trabalho do deputado federal? Porque a pergunta? Porque as pessoas pensam, no meu bairro eu tenho que ir atrás da prefeitura, eu tenho que ir atrás apenas dos vereadores, né? Eu fiz a pergunta porque o nosso público é focado basicamente na Zona Sul de Teresina. O nosso público é focado aqui basicamente nessa grande região da Zona Sul. Nossa rádio se estende desde Dorival Parente até a Chapadinha Sul, pega uma parte do Liceu, né? E a gente tem esse público participando com a gente. Por isso eu fiz a pergunta, é possível um deputado atuar bem nas nossas comunidades? É possível e é um dever até. Para as pessoas entenderem, o deputado federal, ele tem muito mais condição até de ajudar a resolver problemas da cidade, dentro das comunidades, do que os próprios vereadores, por conta de um limite que a gente fala que é financeiro. Quando a União, o governo federal, estabelece, por exemplo, pautas que são nacional, eles não deixam, dentro do governo federal, de pensar nas cidades como foco principal. Lá atrás, no governo Lula, eu trabalhei em Brasília, morei 5 anos em Brasília, fui chefe do jurídico de uma companhia que trabalha ainda hoje com projetos de irrigação. Muito bem. E eu transitei muito nos ministérios, tive a chance e a oportunidade de entender um pouco sobre a esfera federal. E naquela época existia o Ministério das Cidades. Hoje existe o Ministério de Desenvolvimento Regional, e esses ministérios, eles foram concebidos com esse propósito de ajudar e ajudar os municípios, as cidades, fazendo com que o representante das cidades lá no plano federal, em Brasília, sejam os deputados federais também,
Então, um deputado federal que não ajuda a sua cidade, que não ajuda seu município, que não ajuda a sua região, como a região sul, ele não está, na verdade, ajudando no desenvolvimento do seu estado, porque o estado é formado pelas cidades, pelas pessoas que moram nas cidades. E eu tenho, graças a Deus, um histórico de experiência de entrega. Não é só de experiência teórica, mas de entrega. Isso é importante. Isso para mim, é o mais importante de tudo. É o fato de eu ter um serviço prestado para o meu povo. Olha só, eu vou até interromper a doutora Viviane, quando ela falou o histórico de entrega. Quando a gente imagina um apoio político, ou votar, né, ou escolher um candidato, é muito importante ver essa parte do entregar-se. Porque ao longo do tempo as pessoas estão defasadas porque a gente vota, né? E aí a gente não chega a alguém que se entregue realmente pela gente. Essa palavra até me tocou, entregar-se. Eu achei muito interessante o que o doutor Viviane acabou de falar. E é entregar duas vezes, né? É entregar-se para um propósito, para o povo, para atender uma demanda do povo, e entregar para o povo. São duas vezes o entregar. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar em vários órgãos em que eu consegui, através de influência, através da minha rede de relacionamento, eu construí nos últimos 7 anos, principalmente nos últimos 7 anos, uma rede nacional. Fui presidente da rede que agrupa todas as unidades de PPP do Brasil, sou diretora de uma entidade que reúne mais de 900 mulheres que trabalham na infraestrutura no Brasil, e isso me deu a condição de conhecer muita gente no governo federal. E eu consegui, mesmo sem mandato, né, articular algumas demandas e conseguir viabilizar alguns projetos para as cidades. Eu vou citar um exemplo claro. Angical é uma cidade que vai ser beneficiada agora, já a partir do mês de agosto, com um projeto chamado Cidade Inteligente. Um projeto que a gente desenhou, que a gente ajudou a estruturar com um grupo de Minas e que agora vai para a fase de contratação. Vão ser mais de 140 empregos gerados, vai melhorar a iluminação pública da cidade, a conectividade nos órgãos do município, né, da prefeitura municipal. E a gente conseguiu isso através de um trabalho feito a nível federal. Então, o deputado federal, ele pode ajudar com saúde, porque os recursos da saúde saem do Ministério da Saúde. Ouça bem. Pode ajudar com a educação, porque os recursos da educação saem do Ministério da Educação. Pode ajudar, por exemplo, nos municípios com projetos de saneamento básico. Pode ajudar com projetos de irrigação, com projetos de empreendedorismo. A gente tem vários projetos e várias ações e atividades que são definidas a nível nacional, que podem ser executadas a nível local nas cidades, mas que a gente não faz, porque os nossos deputados com mandato estão muito mais preocupados em fazer lei do que em fazer com que as leis de fato sejam executadas e que elas gerem resultado na prática. Outra visão maravilhosa, que é o executar e ela seja na prática, né, realmente feita. Né? O doutor citou aqui a questão das mulheres empreendedoras, né? Citou aqui a questão da saúde, na fala dela, estou pegando aqui um pouquinho, a questão da educação. Por que eu peguei essas falas? Porque na nossa região, nós temos várias mulheres empreendedoras, nós temos as feiras na região, que a gente participa, que a gente ajuda, inclusive quero mandar um abraço. Feira da Rua, lá no Torquato Neto, minha amiga Manuela, tá? Um abraço especial para vocês aí, pessoal das feiras da região, pessoal do nosso sopão comunitário aqui na região, que ajuda muitas famílias nesse momento que está muito difícil para muitas famílias. Quero mandar esse abraço também, que são mulheres que estão fazendo esse trabalho, mulheres empreendedoras na nossa região. A senhora quer falar mais alguma coisa, doutora? Eu quero aproveitar para convidar a Manu, né, Manuela. Muito bem. Manuela, que é responsável pela Feira da Rua, para integrar o nosso grupo de mulheres empreendedoras do Piauí. Eu criei no ano passado o projeto Empreendendo Vidas, e do Empreendendo Vidas, um dos principais propósitos nosso é ajudar as mulheres empreendedoras. A gente viu, principalmente na pandemia, o quanto aumentou o número de mulheres que começaram a trabalhar dentro do seu próprio negócio. Só que muitas delas ainda não têm a real percepção do que significa empreender na prática. Certo. E aí a gente começou, através do Empreendendo Vidas, a formar as turmas, que vão, na verdade, as primeiras turmas já vão ter aula a partir do mês de agosto. Essas turmas são turmas formadas por mulheres que trabalham e produzem, e hoje expõem os seus produtos nas feirinhas de rua. Bem, maravilhoso. E a principal intenção é fazer com que elas tenham
a partir da capacitação e do treinamento, elas tenham condição de empreender melhor, empreender entendendo o que significa o empreendedorismo, o que significa negócio, ajudar com o processo, por exemplo, de independência, como constituir uma independência, construir uma independência financeira a partir da compreensão sobre a lógica financeira de financiamento, de obtenção de crédito, educação financeira, um dos nossos vetores. Perfeito. E o outro, como elas podem e como elas devem melhorar a comunicação e a divulgação do que elas produzem. E o Empreendedor Vidas tem esse objetivo. Hoje a gente ajuda muitas mulheres, tenho o prazer enorme de ter articulado para que a Daniela, por exemplo, a Hanna, que é uma menina nova, de 17 anos, aqui da Palitolândia, que trabalha um projeto social magnífico, que o Banco de Alimentos ajudasse num projeto que ela tem, que é da sopa. Isso foi um trabalho nosso, um pedido nosso ao pessoal da concessionária. Por quê? Porque a gente entendeu que eu não posso, por exemplo, falar de empreendedorismo para mulheres que passam fome. Muito bem. Isso é verdade. Essas mulheres precisam ser atendidas no básico, para que daí eu comece a trabalhar um processo de independência financeira, geração de renda para a independência financeira depois. Primeiro eu trato o urgente, que é a fome, e depois a gente trata as outras fomes. Exatamente. Né? Você tocou num assunto aí interessante, que eu acho que a demanda está alta, que é o Banco de Alimentos da SEASA, né? Muitas associações, muitas comunidades procurando, né? E a gente está numa dificuldade enorme nas comunidades. E deve estar uma demanda muito alta, né? O Banco de Alimentos atende hoje 27 entidades. 23 eles atendem permanentemente e 4 eles atendem como esporádico. A gente tem muitos pedidos, inúmeros pedidos para aumentar, né, o número de entidades atendidas. Acontece que a gente o Banco de Alimentos depende muito de doação. E essa doação, ela tem que ser também permanente para que o banco não fure na prestação desse atendimento para as entidades. E a gente, eu, antes de sair da superintendência, fiz um encontro, né, com a concessionária, pedi que a gente começasse a pensar, e aí eu posso ajudar nisso como técnica, inclusive, porque a minha missão é essa, né? Não tem como escapar dela, é ajudar a executar um projeto que seja de melhor estruturação da doação e da doação para que a gente consiga atender muito mais entidades e muito mais pessoas. Hoje são 17 mil famílias assistidas pelo Banco de Alimentos mensalmente. É muita vida impactada, e a gente sabe que a fome aumentou de forma muito expressiva. Nossa cidade tem muita gente passando fome. E eu gostaria de verdade de atender a todas essas entidades de uma forma consistente, que as pessoas, principalmente quem vai ser o beneficiado com o alimento, não tivesse dúvida sobre a garantia da segurança alimentar, né? De que o alimento vai chegar até sua casa ou que ela vai ter a condição de se alimentar naquele dia, pelo menos fazer as 3 refeições diárias. E esse trabalho é um trabalho que requer muita articulação, muita mobilização da sociedade civil, e eu tenho buscado ajudar de alguma forma. Perfeito. A gente não estender muito, a doutora Viviane também tem muita demanda no dia de hoje, né? A gente vai fazer mais 2 perguntinhas e as considerações finais, mas antes, Júlio, temos alguma participação, algum comentário nesse momento? O pessoal não chegou ainda no WhatsApp. Muito bem, para você que está sintonizado em 105,9 FM Porto Alegre, muito bom dia. Nós estamos aqui, doutora Viviane Moura, né? A doutora Viviane Moura é pré-candidata a deputada federal, tá? Está aqui visitando a Zona Sul e deu aqui a sua contribuição, sua passadinha aqui na FM Porto Alegre, aqui também no Grande Zona Sul, programa Grande Zona Sul, para falar um pouco da sua pessoa, falar um pouco da sua experiência, nos passar um pouco do que é chegar à Câmara Federal e do que é ter essa bagagem. Então, para a gente ir finalizando, doutor, uma perguntinha rápida. Seria um mandato aberto ao público, um mandato que as pessoas possam ter diálogo com aquela candidata eleita? Então, eu acho que eu já estou dando um sinal muito evidente de que o meu formato de trabalho com a política, porque a política é um instrumento, é diferenciado.
Eu gosto, sempre gostei, não estou trazendo nenhuma novidade, não estou trabalhando com uma inovação na minha vida, pelo contrário, estou fortalecendo e estou validando algo que eu fiz a vida inteira, que é ouvir, legitimar a demanda do outro, buscar o diálogo participativo, sim, buscar a construção de relação com as pessoas como a base para a construção de um possível mandato. Não é, na minha percepção, não é razoável que eu desenhe, por exemplo, uma pré-candidatura sozinha. Certo. Eu preciso ter a base e ter base baseada no povo. E nem dá certo, né? Não, o isolamento, a tendência natural dele é fazer com que você fracasse. Eu acredito no fortalecimento a partir do coletivo. Ele, mesmo que você não goste do coletivo, mas o coletivo ele é essencial para a dinâmica da vida. Sim, e olha, maior parte dos nossos projetos, você falou da Zona Sul, eu morei a minha vida inteira na Zona Sul de Teresina. Olha aí. Morava no bairro São Pedro. Sim. Passei por muitos alagamentos ali na rua São João do Piauí, quando chovia. Olha aí, aliás, ainda hoje, alagamento, alagamento. Vivi a minha infância e minha adolescência dentro de uma casa em que toda a contribuição de chuva passava pela rua, ou seja, se chovia e a gente estava fora, não podia vir para casa, e se estava em casa, não podia sair de casa. A gente teve que construir aqueles batentes na porta de casa, meu pai teve que fazer porque a água entrava em nossa casa. Muitos de nós já fazemos isso atualmente. E eu vivi isso ainda hoje, passei por lá recentemente, pela rua que eu morava, e descobri que continua do mesmo jeito, ou seja, a cidade continua padecendo dos mesmos problemas praticamente 25 anos depois. Gente, isso não existe. E olhando para a Zona Sul, eu acredito que se as pessoas, quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, tiver a curiosidade de ver o meu Instagram, Viviane Moura Pi, vai ver lá atrás a minha história com a Zona Sul. Eu entreguei para a Zona Sul mais do que muito político com mandato. Nova Ceasa, Piauí Center Modas, Rodoviária de Teresina, Piauí Conectado, são 4 projetos que estão aqui na Zona Sul. Para você ter uma ideia, a sede de logística, o CD de logística da Piauí Conectado, sim, fica no Brasilar. Brasilar, e você sabe que eles e você sabe que eles só contrataram pessoal que trabalha hoje no operacional de lá? Maravilhoso. Porque foi uma sugestão, uma orientação nossa, que eles dessem a oportunidade para contratar. Ora, se é um bairro, uma área que a gente tem um alto nível de desemprego e essas pessoas estão capacitadas e querem muito trabalhar, por que essa empresa tinha que contratar de outro lugar da cidade? Então a gente deu preferência, embora eles tenham, claro, mesclado, porque a gente tem muita gente pobre, muita gente hoje dependendo muito ainda, carecendo de emprego, mas o principal foco foi a região. E hoje eu tenho um orgulho de dizer que a região sul de Teresina foi muito beneficiada com o meu trabalho, eu sendo uma simples superintendente. Será que se eu tiver mandato, eu não vou olhar por essa cidade, por essa zona? Claro que eu vou. Então, projetos como esse são projetos crescentes que possam vir atender o Piauí em si, né? Vou citar um exemplo. Você falou de a gente falou de alagamento, drenagem. Drenagem só acontece se o governo federal estiver junto. A prefeitura de Teresina nunca vai ter condição de resolver sozinha o problema de drenagem dessa cidade, porque é muito caro. Estou falando isso como técnica qualificada, que conhece o processo, que já estudou, inclusive, o projeto de drenagem dessa cidade. Conheço a fundo, inclusive, processos de execução de drenagem em outras cidades. É muito caro, precisa sim de orçamento do governo federal como um apoio. Bom. E o meu trabalho, sendo eu, né, tendo essa chance de conquistar um mandato, é esse. Ajudar que a gente diminua esse sufoco, essa dor do teresinense, que é o alagamento em período de chuva. Chuva é pra gente contemplar, não é pra gente ter medo. A gente sofre quando chove nessa cidade. É uma angústia. Eu falo como mãe. Sim, quando chove, eu não deixo meus filhos sair de casa. Todos nós temos essa visão. Doutora, a gente queria encerrar, mas ela falou que dos alagamentos eu não posso deixar de puxar um pouco para a nossa região. Porto Alegria, Porto Alegre, Torquato Neto sofre demais com essa região, né? O Júlio aqui, que é da região do Alferraz, também tem essa visão. E a gente, por várias vezes, quando eu falo a gente, as comunidades se reuniu, estive junto, para solicitar mais uma vez via governo federal o recurso. Que esse recurso veio uma vez,
esteve barrado e não chegou. O recurso chegou a vir. Então, tá ouvindo aí, Torquato Neto, doutora Viviane, pode ser um ponto para a gente... É porque a minha visão, né, é muito prática. Para a gente brigar por recurso a nível federal, a gente precisa ter qualificação de conteúdo. Eu preciso falar sobre drenagem de uma forma mais técnica. E forma técnica muito baseada na dor e na experiência do povo. Isso vai me dar a justificativa para brigar por uma pauta e por uma agenda e por dinheiro no governo federal. Perfeito. Mas eu tenho que brigar tendo conteúdo. Eu tenho que saber do que eu estou falando. E depois eu tenho que acompanhar a execução disso. A gente tem hoje um problema muito grave em Teresina, que é a ausência de uma gestão com uma percepção mais qualificada do ponto de vista técnico com relação às ações que são necessárias para a cidade e como elas devem se desenvolver. A gente precisa ter dentro do governo pessoas que, de forma qualitativa, ajudem a resolver esses problemas. A gente até tem o técnico, mas a gente precisa do político que está lá dentro, que ele ajude a executar. Por exemplo, você é um ótimo técnico e eu sou a secretária que não entende de nada. Então, se eu não entendo, você vai me dar a solução e eu vou barrar. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Então, a gente quer agradecer a doutora Viviane aqui com a gente, pré-candidata a deputada federal, e pedir suas considerações finais para o nosso público, que está nos ouvindo na 105,9, que está em casa aí online, né, acompanhando. Nossos amigos que sempre estão nos visitando aqui na rádio, não puderam vir hoje por questão de trabalho. Aquele abraço a todos, tá bom? Doutora Viviane, suas considerações finais e agradecer sua presença. Eu que agradeço por essa oportunidade. Peço a quem está nos assistindo, a quem está no Instagram, que acompanhem o meu trabalho. Eu não apareci de ontem para hoje, na verdade tem uma história aí de entrega, tem uma história de serviço prestado para o nosso estado, para a nossa cidade, para a zona sul de Teresina. Entendam um pouco mais sobre o Empreendendo Vidas também, a possibilidade que a gente tem de trabalhar com mulheres empreendedoras. E, no mais, me colocar à disposição da minha cidade, do meu povo, e dizer que essa caminhada de pré-campanha, ela tem me dado a oportunidade de conhecer mais de perto ainda a realidade de Teresina, em especial do extremo zona sul de Teresina. Porque a gente fala de zona sul, olhando o Lorival Parente para cá, mas a cidade cresceu muito. Demais, muito. Demais. E a gente tem muita demanda, muita gente boa. A gente tem um povo sofrido, que está desiludido, que está desassistido e que está precisando muito de alguém que cuide e que dê atenção. Isso, então, agradecer em nome de Agro Nordeste, lá no Torquato Neto, a nossa clínica veterinária do Torquato Neto, em nome de Aptos Produtos de Limpeza do nosso amigo Jonas, lá no residencial Mestre Dezinho, em nome de Access Solution, internet fibra ótica da região, a melhor da região. Procure Access Solution no Instagram e peça sua internet. La Romana Eventos. E em nome de Óptica Porto Alegre, Óptica Porto Alegre está aniversariando, 19 anos, daqui a pouco a gente vai lá para a rua fazer lá a divulgação da Óptica Porto Alegre, tá? Um abraço da minha amiga Samara, que está sempre com a gente, apoiando também a Óptica Porto Alegre. Esse foi o programa Grande Zona Sul, Informação e Divulgação, trazendo hoje aqui na entrevista a doutora Viviane Moura, pré-candidata a deputada federal para a nossa Zona Sul. Muito obrigado e aguarde novas informações. Show. Pronto. Foi ótimo.